Feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui hoje, nessa manhã. Agradeço ao Gabriel pelo convite feito. E gostaria de dizer que é uma honra estar com vocês, mas ao mesmo tempo é uma pressão muito grande pregar aqui sábado de manhã. Pelo fato que eu não sou um bom cantor. Então, eu fico com medo de eu pregar, terminar o sermão e vocês ficarem esperando alguma coisinha a mais, uma mensagem musical aqui, que eu não posso entregar, infelizmente. Mas a gente vai fazer um louvor congregacional hoje, no final, e espero que seja suficiente aí para vocês. Bom, o mês de janeiro é um mês muito... que as pessoas gostam muito. E as pessoas gostam do mês de janeiro por duas razões principais. A primeira razão é porque é um mês onde a gente faz novas metas e tem uma nova perspectiva de vida. E a segunda razão é porque é um mês de celebração. Então, quando chega 31 de dezembro, as pessoas esperam chegar um novo ano, porque imaginam que vai ser uma nova vida. Só que existe uma coisa chamada crise do mesmo ano novo. O que seria a crise do mesmo ano novo? Depois de 3 semanas, onde você já está vivendo o ano novo, que no caso agora é 2024, você percebe que a sua vida continua quase que a mesma. Você tem os mesmos problemas, você está no mesmo trabalho, os mesmos boletos, parece que nada mudou. E daí as pessoas tendem a ficar um pouco frustradas por não terem esse novo que realmente estavam esperando acontecer. E é por isso que hoje eu gostaria de falar um pouco sobre frustração, tristeza e especialmente frustração. E eu gostaria de começar com uma história. Um testemunho quase pessoal, eu acho que eu nunca contei isso antes, em público, mas enfim. Quando eu era bem mais novo, eu fui comportar pela primeira vez em Santa Catarina, a primeira e única vez que eu comportei na minha vida. E quando eu estava lá comportando, eu conheci um casal muito simpático, e ele me chamou para pregar na igreja, onde ele era, acho que diretor ou ancião da igreja. E eu me preparei bastante para pregar. Eu estudei o conteúdo, eu li um livro sobre a temática, eu estudei bastante, li artigos, eu passei vários banhos pensando em frases especiais e pensava eu fazendo aquela frase bonita. Eu consegui um cara para cantar no final da pregação ali, para fazer um apelo. Foi tudo pensado, foram 6 páginas de A4 de sermão. Eu pensei, fiz um negócio assim grande e falei, olha, eu acho que esse sermão realmente está bom. Seria a primeira vez na minha vida que eu iria pregar. Eu já tinha feito alguns cultinhos assim, quando eu era criança, eu gostava, mas eu nunca tinha pregado. Aquela era a primeira vez. Então eu me preparei bem e eu fui lá naquela cidadezinha no interior de Santa Catarina, uma igreja de descendentes alemães, e fui pregar. Quando eu chego naquela igreja, a primeira frustração, mais da igreja. Eu não sei o que aquele homem tinha divulgado, mas as pessoas achavam que era meu pai que ia vir pregar. E de repente chega um adolescente lá para pregar, com um amiguinho dele para cantar, e eu vi a cara de frustração numa igreja que estava cheia. Mas tem aquela frase, né? Nada que está tão ruim não possa piorar. E o negócio piorou. Ali era a escola sabatina primeiro, e quando deu umas 9h40, a pessoa que estava passando a lição falou assim, olha, a gente tem um convidado a pregar hoje, então vamos encurtar tudo para ele ter mais tempo a pregar? Vamos diminuir, daí ele tem mais tempo. E terminaram a escola sabatina. Eu peguei o púlpito para pregar, era 9h30. Desculpa, era 10h30. Nossa, não faria nem sentido, né? Era 10h30. E eu não sei como, mas em 6 minutos, eu terminei aquelas 6 páginas. Uma média de 1 página por minuto. O sermão voava e voava. E eu, quando vi, eu estava virando página, virando página, virando página. E quando eu vi, eu tinha terminado aquele sermão. E a situação ficou ainda mais constrangedora, porque eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu olhei para a porta e tinha membros que estavam estacionando o carro para entrar para o culto. E eu já tinha terminado o meu sermão. Eu não sabia o que fazer. Então eu pensei, eu fui escolher uma história para o final. Eu vou começar a contar essas histórias. E eu comecei a contar a história, mas eu nem lembrava o final das histórias, porque as histórias eram ruins, eu não tinha escolhido elas.
Mas eu contei uma, duas, três, e no final eu não lembrava de uma e pulava para outra. Até que eu vi que a situação estava constrangedora e eu decidi parar. E daí depois entrou a mensagem musical, o menino que eu convidei, eu descobri que ele não tinha o dom da música ali também. Foi horrível. No final, eu estava tão frustrado, e nessas igrejas, geralmente, a gente vai para a porta para dar Feliz Sábado, né, para os membros, porque era depois do culto, né, e não era nem 10h40, 10h45 estava todo mundo já indo para casa, não sabia nem se chegava em casa para almoçar ou para tomar o café da manhã. Quando eu chego na porta, eu vou cumprimentar as pessoas, e geralmente as pessoas falam Feliz Sábado, Deus abençoe, mas ali todo mundo era, ai, fica tranquilo, viu, é assim mesmo no início. Ninguém falava Feliz Sábado, nem nada. Aquilo foi extremamente constrangedor. Eu tenho certeza que você também tem histórias de momentos que você foi frustrado. Porque, querendo ou não, a gente acaba passando por muita frustração. A gente idealiza coisas e quando vê, as coisas não acontecem da maneira como a gente idealizou. E acaba que todo mundo tem várias histórias de frustrações porque isso é algo muito comum na nossa vida. Todos nós passamos por isso. E é por isso que pessoas muitas vezes terminam amizades, terminam relacionamentos, inclusive muitos abandonam a fé por conta de frustrações. Frustrar ou decepcionar com as coisas, infelizmente, não é algo raro na nossa vida. E a gente pode se frustrar com qualquer coisa. Com compras, por exemplo. Algum tempo atrás eu comprei um fone nesses sites, o fone nem entrava no meu ouvido. O fone era para ser humano, sei lá. E eu tive que jogar fora o fone. E eu tenho certeza que você já comprou coisas que você tem, você idealiza e quando você recebe você está frustrado. Várias áreas diferentes da vida a gente pode se frustrar. Pais, por exemplo, podem se frustrar com seus filhos, idealizam comportamentos de filhos. E quando vem, o filho não supra as expectativas. Os filhos podem também se frustrar com os pais. Queria que meu pai tivesse mais tempo comigo. Queria que meu pai entendesse de uma maneira melhor. Queria ser mais amigo do meu pai ou da minha mãe. As pessoas se frustram porque nós estamos constantemente criando expectativas. Pode ser no casamento, no trabalho, na faculdade. A gente cria expectativas e acaba se frustrando. Só que existe um outro problema, um outro tipo de frustração. E esse tipo de frustração não tem muito com o problema não é o que eu recebo, mas o problema é a expectativa que eu tenho do que eu vou receber. Isso é muito comum, por exemplo, com presentes. Você recebe um presente ali, uma embalagem, e geralmente os maiores é o que a gente cria mais expectativa, né? Não sei porquê. E daí quando você abre o presente, é uma coisa totalmente inesperada. Eu lembro quando eu era criança, uma vez eu olhei um pinheirinho de Natal e tinha um presente com o meu nome. E eu fiquei, a cabeça voa, né? Será que é uma bola? Será que é um brinquedo? Será que é isso, que é aquilo? E quando chegou no dia de Natal, eu fui abrir, era um pacote, aqueles pacotes grandes de meia. Quem que dá meia para uma criança, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito frustrado. Eu precisava de meias. O problema não era receber as meias. Meia era uma coisa boa. Só que o problema foi a expectativa que eu gerei que não foi cumprido com as meias. É mais ou menos isso que aconteceu, por exemplo, no Grande Desapontamento, em 1844. Jesus mudar o trabalho celestial no céu era algo ruim? Lógico que não era algo ruim, era algo bom. Mas o problema é que as pessoas esperavam outra coisa. Esperavam a volta de Jesus. E por isso ficaram frustrados. De todas as áreas que a gente pode se frustrar, a mais delicada é na área espiritual. E eu creio que isso seria porque a área espiritual é a principal, é o pilar que sustenta toda a nossa casa. E quando a gente fica frustrado nessa área, parece que tudo fica impactado. Essa é a área mais delicada. Muitas pessoas que se dizem hoje não crerem mais em Deus, na verdade é porque tiveram alguma frustração, não souberam administrar essa frustração e por isso criaram essa casca, dizer que é ateu ou alguma coisa do tipo. Na verdade, elas podem até crer em Deus, mas estão frustradas demais para admitir. E se nós formos ver, isso também está na Bíblia. Nós temos a temática de frustração constantemente na Bíblia. Por exemplo, Elias, ele tem uma grande... Mudei a ordem, tá. Elias, você tem uma história tão bonita de onde acontece um grande milagre, ele faz um
um grande ato ali no Monte Carmelo. E você vê que Deus literalmente estava com ele, ajudando um milagre tão grande que impacta todo o povo. Só que quando você vê esse milagre, você pensa, tá, então agora Elias está com uma certeza do ministério dele, está com uma fé. Mas o que você vê é um Elias depressivo, com medo, com ansiedade, fugindo, com medo de morrer. Você tem um outro exemplo na Bíblia, os israelitas. Os israelitas, você tem um grande milagre, na verdade não um grande milagre, mas milagre atrás de milagre na história dos israelitas. Você tem as 10 pragas, você tem a saída do Egito, você tem a travessia pelo Mar Morto, o mar abre muito grande, eles passam pelo meio, você tem todo tipo de proteção no deserto. Mas eles ficam frustrados e chegam ao ponto de falar que preferiam, na verdade, serem escravos no deserto, escravos no Egito, do que estar atravessando o deserto. E nós temos Davi também. Davi, nós estamos agora estudando a lição de Salmos, a lição dos adultos, e os Salmos, a maioria escrito por Davi, ou pelo menos 73 Salmos escritos por Davi, e muitos deles contando, compartilhando as tristezas e sofrimentos de Davi, uma pessoa que estava frustrado com tantas dificuldades que ele tinha. É engraçado, mas essas pessoas, eles tinham esses sofrimentos. E tem o maior de todos, na Bíblia. E eu acho que você pode estar pensando que é Jó. Mas tem um personagem bíblico que eu acho que sofreu e teve talvez motivos para estar frustrado maior do que Jó. E essa pessoa é Paulo. Nós não temos ninguém registrado na Bíblia que mais fez viagens missionárias, que mais pregou, que mais evangelizou, que mais alcançou pessoas diferentes do que Paulo. Paulo foi o maior e mais inteligente apóstolo de Deus. Quando Ellen White comenta sobre Paulo, fala que ninguém na história do universo teve a sede que ele tinha por salvar pessoas como Paulo. Ele não parava de pregar, ele estava nem aí com as consequências, ele era um louco da pregação. E interessante que Paulo, ele não era só um teólogo, mas ele era o estrategista e o missionário. Ninguém contribuiu tanto para o evangelho que nem Paulo. E quando a gente vê uma pessoa que contribuiu tanto, que ajudou tanto, que levou o amor de Deus para tantas pessoas, a gente pode ter a impressão que essa pessoa teve uma boa vida, que essa pessoa foi abençoada por Deus e por isso teve uma vida confortável. Mas quando você vai ver a vida de Paulo, é exatamente o contrário. Paulo, ele foi preso, açoitado, ameaçado de morte inúmeras vezes, apedrejado, perseguido, o barco dele afundou 3 vezes, foi picado por cobra, pensou que ia morrer inúmeras vezes e mais um monte de coisa. Se você quer ter uma ideia do sofrimento de Paulo, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, e vamos ler do versículo 23 ao versículo 28. 2 Coríntios 11, versículo 23 ao versículo 28. Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quantos motivos Paulo tinha para ser uma pessoa frustrada com Deus? Eu fico perguntando, se fosse comigo, será que eu aguentaria tudo isso? Eu sei a resposta, provavelmente não. Eu acho que só na picada de cobra eu já teria abandonado o barco. Mas tantas coisas que Paulo sofre ali, tantos problemas, mas ele continua com a vida missionária dele. E Paulo é um exemplo, e eu acho que a vida dele é muito curiosa. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. E nessas 3 viagens missionárias, só o que ele andou,
para chegar nos lugares, não que ele andou dentro dos lugares, mas para chegar nos lugares, foram exatamente 16.547 quilômetros. Teria como ir do extremo norte do Brasil, Oiapoque, até Chuí, e voltar, e mais uma vez. Mas Paulo não só andou, pregou, mas viveu muito. E eu acho que a história de Paulo se torna mais grandiosa se nós entendermos quem que ele foi. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. E essa cidade era uma capital, é um centro cultural grego naquela região. Era uma cidade universitária, onde haviam várias pessoas estudadas. A população ali naquela região, quando Paulo nasce, é de aproximadamente 500 mil pessoas. E por ser uma cidade com bastante pessoas, era uma cidade que tinha muito comércio. Então vinham vários comerciantes para aquela cidade, e também haviam vários soldados romanos que moravam, faziam um acampamento naquela cidade. Ou seja, muitas pessoas acampavam naquela cidade. E por conta disso, um trabalho que era muito comum era você fazer barracas naquela cidade. E era exatamente a função que Paulo tinha, fazer barracas ou tendas. As pessoas faziam tanto com tecidos de animais, quanto com seda, que era um material que vinha exatamente daquela região. Mas tem pessoas que acham que Paulo, antes da sua conversão, ele não é religioso. O que na verdade não é verdade. Paulo, o que na verdade não é verdade, né? Foi boa essa. O que na verdade não é real. Paulo sempre foi religioso. Paulo começa a vida dele muito cedo como religioso. Ele era um judeu, ele era um escriba e fariseu e era da tribo de Benjamim, o que naquela época não mudava muita coisa, ele ser da tribo de Benjamim. Mas como um bom judeu, Paulo começa seus estudos quando ele tem 5 anos de idade. Ele vai para a escola e lá ele começa a decorar versículos bíblicos e começa a ter lições práticas que um judeu menino naquela época tinha. Ele tem um bom desempenho e depois disso ele vai então para Jerusalém. E lá ele começa a estudar na escola mais famosa de teologia com o melhor professor chamado Gamaliel. Gamaliel era um mestre judeu que até os judeus atualmente veneram esse mestre, de tão bom que ele foi. Ele era um homem não só inteligente, mas ele era um homem muito equilibrado no discurso. Então ele achava que o conhecimento, a conversa, o diálogo era importante para resolver problemas. Paulo tem um pouco disso, mas a gente sabe que Paulo também é uma pessoa muito mais radical que Gamaliel. Por quê? Gamaliel provavelmente iria querer conversar com os cristãos e ganhar no diálogo, quando Paulo, na verdade, quer matar todos eles. E um último aspecto importante da vida de Paulo é que Paulo era uma pessoa bem de vida. E como é que a gente sabe disso? Porque Paulo era um cidadão judeu, cidadão romano. Se nós formos ver, apenas 1/3 dos romanos naquela época tinham a cidadania romana. E para que servia a cidadania romana? Basicamente para vários aspectos, mas 2 principais. O primeiro era para você não ser açoitado pelos romanos e ser morto em uma cruz, basicamente como Jesus, mas a gente viu aqui que Paulo foi açoitado 5 vezes pelos judeus. E o segundo aspecto é que se ele tivesse algum julgamento que ele considerasse injusto, ele poderia apelar para o imperador. E é o que ele faz ali no final da vida dele. Mas Paulo tem todas as condições para uma vida confortável, mas ele não tem. Por quê? Porque após ele estar participando daquele assassinato de Estevão, um mártir da fé, ele então pede liberação para perseguir os cristãos em Damasco. Haviam muitos cristãos em Damasco, e muitos daqueles cristãos em Damasco, eles haviam sido alcançados pelas pregações de Pedro, ali no início do livro de Atos. Então ele vai para Damasco para perseguir os cristãos, e lá ele tem um encontro com Jesus. Aquela conversão de Paulo é a maior conversão que nós temos na Bíblia. E o que é interessante é que a maior conversão que nós temos na Bíblia não é a conversão de alguém que tinha uma vida promíscua e depois se converte. É alguém que trabalhava para Deus, andava tecnicamente perto de Deus, na visão dele, perseguia as pessoas porque achava que estava fazendo um trabalho de Deus, mas ele não conhecia Deus. E depois que ele tem aquele encontro com Deus, começa a vida do maior pregador do mundo.
ele mudou tanto o cristianismo, que eu acho que se Paulo não tivesse existido, nós não teríamos tanto o cristianismo espalhado ao redor do mundo, como nós temos com Paulo. Paulo pregou em lugares que jamais as pessoas esperariam o cristianismo chegar tão cedo, mas ele foi e pregou. Jesus, quando vai para o céu, dá uma missão para os judeus, para os seus discípulos. Você lembra em Mateus 28? Para eles irem pregarem para o mundo inteiro. Só que os discípulos encontram uma fórmula mágica. Existia as festas em Israel, onde vários judeus que moravam em outras cidades, eles vinham para as festas e depois voltavam. E os discípulos pensaram, por que a gente não fica estrategicamente naqueles caminhos, esperando aquelas pessoas virem, a gente fica na frente de todo o templo, a gente fica esperando. As pessoas vêm, a gente pregam, elas voltam para as cidades e elas pregam nas cidades. E foi assim que os discípulos viveram por alguns anos confortavelmente com esse tipo de pregação. Mas a missão de Jesus começava com ide por todo o mundo. E Paulo é o primeiro homem que entende essa missão e decide sair da zona de conforto e pregar por todos os lugares. Paulo, ele faz barulho. Ele vai nas principais cidades, nos principais lugares, e ele faz uma pregação fervorosa. E por conta disso, ele começa a sofrer repreensão. As pessoas querem acabar com Paulo. E Paulo, que tanto pregou, que tanto ensinou, que tanto espalhou a mensagem de Deus, tem uma vida difícil. E o fim dele também não é fácil. É interessante que quando a gente vai ver a história de Paulo, a gente vê nos versículos de Paulo, que Paulo tinha uma certeza, que era a volta de Jesus nos seus dias. Olha esse exemplo, acho que a fonte ficou um pouco pequena para ler, mas dá para ler. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que está explicando como é que vai ser a volta de Cristo. E ele fala assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Olha a certeza da salvação, a certeza que estaria vivo na volta de Jesus. Primeiro ele explica dos que morreram em Cristo, e depois nós, os que estamos vivos. Mas essa certeza muda no último livro que ele escreve. Ele sabe que a perseguição está demais, ele sabe que ele não vai resistir, e ele escreve isso em 2 Timóteo 4, 6 e 7. O último livro que ele escreveu. Já estou sendo derramado como uma oferta, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Esse é o primeiro versículo que você vê na Bíblia que Paulo tem quase que uma certeza que Deus não vai voltar no seu tempo. Mas, olhando para a história de Paulo, olhando tudo que ele viveu, toda a pregação que ele fez, o impacto dele, eu acho interessante. Porque se nós formos ver Jó ele sofre, mas ele pega aquele sofrimento, a frustração dele e escreve um livro quase sobre lamúrio e lamentação e todo aquele Jó tentando entender o que está acontecendo. Você vê Davi também. Davi tem frustrações. Ele pega aquela frustração e escreve salmos. Agora você tem Paulo. Paulo parece que o sofrimento que ele tem, a frustração que ele tem, a dificuldade que ele passa, ele pega tudo aquilo como um combustível para pregar o evangelho. E ele se torna um grande pregador. Estudando sobre a vida de Paulo, eu acho que 5 aspectos nos ajudam a entender como ele conseguia vencer as dificuldades. E eu acho que esses aspectos podem aplicar nas frustrações na nossa vida também. Você pode estar passando por alguma frustração agora, ou pode ser que você vai passar por alguma frustração na vida. Mas, se você pegar esses aspectos de Paulo, pode ser que não seja o suficiente para a sua frustração, porque cada frustração é individual. Mas com certeza irão te ajudar nas suas dificuldades. O primeiro delas está em Romanos 7, 18 e 19. Somos imperfeitos, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. E essa é uma realidade de todo ser humano. Você e eu sabemos o que é certo, mas a gente não faz o que é certo, muito mais por uma questão de teimosia
de birra, de falta de vontade, do que a falta de conhecimento. E nós somos imperfeitos, isso impacta em dois aspectos também. O primeiro, que muitas das dificuldades que a gente passa na nossa vida, a gente gosta de espiritualizá-las e dizer, por que Deus está mandando essa dificuldade? Mas muitas vezes a dificuldade é fruto das nossas escolhas imperfeitas. Eu lembro que uma vez eu estava no evangelismo e a mulher chegou para mim e falou assim, nossa, o meu filho, ele bebeu, ele foi dirigir embriagado, ele bateu o carro e agora ele está preso. O que Deus quer me ensinar? Eu não sei por que Deus fez isso na minha vida. Foi uma escolha do filho dela. O segundo aspecto é que muitas vezes nós esperamos uma perfeição das outras pessoas, mas é uma perfeição que nós mesmos não conseguiríamos dar para as outras pessoas. Eu tenho minhas limitações e os outros devem respeitar. Mas aquela maneira como aquela pessoa me tratou, a maneira como aquela pessoa fez isso, aquilo é inadmissível. Se eu devo ser respeitado nas minhas limitações, nós também devemos respeitar as limitações dos outros. Um segundo aspecto importante, o mundo é injusto. 2 Timóteo 3,12 diz assim, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes nós esperamos que pessoas boas se deem bem e pessoas más se deem mal. Mas qual que é o nome disso? Justiça. Mas o mundo é um lugar injusto. E é por isso que pessoas boas muitas vezes se dão mal e pessoas más muitas vezes se dão bem. Porque o mundo é um lugar injusto. Nós temos a cabeça formatada para o céu nesse aspecto. Nós esperamos uma justiça. Mas muitas vezes o que nós recebemos não é a justiça. E quando nós estamos aqui lidando com nossas dificuldades, nós temos que saber disso, que muitas vezes você vai sofrer por injustiça. Seja a injustiça de escolhas boas que você fez e não recebeu as consequências, ou o contrário. O terceiro aspecto é o propósito. 2 Coríntios diz assim, 2 Coríntios 12 e 10 e Filipenses 1, versículo 22 diz assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. E o segundo texto, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Foi muito difícil escolher esse texto para esse ponto, porque Paulo tem muitos aspectos importantes. Eu vou dizer que, na verdade, escolher esses textos foram difíceis e foram uma lição espiritual para mim também. Porque Paulo tem tantos aspectos falando sobre o propósito dele estar acima de qualquer dificuldade, que lendo a vida de Paulo, eu senti vergonha da minha vida. Eu não sei se eu estaria disposto a abrir mão e lutar pelas coisas como Paulo lutou. Sofrer e considerar isso um lucro por conta do meu propósito. E talvez, eu não sei, você pode pensar aí, será que você também teria a mesma cabeça de Paulo? De pensar que o sofrimento da sua vida pode ser um lucro se for para benefício do Evangelho? Eu li um livro há pouco tempo atrás, bem famoso, alguns acho que já leram, de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E aquele livro eu achei muito interessante, e se você não leu, acho que é um livro que compensa ler bastante. É interessante porque no campo de concentração, ele via que pessoas que tinham propósito, que tinham a missão, que tinham algum valor na cabeça, ou alguma coisa no coração que compensasse da vida, essas pessoas tinham uma força muito maior. Elas conseguiam, inclusive, resistir maiores tempos com fome, inclusive, de pessoas que estavam só no campo de concentração, sem nenhum propósito, sem nenhuma esperança. Ter um propósito ajudará não só você a ver uma vida boa, mas também para passar por momentos de provação. O quarto aspecto e penúltimo é contar com o divino. Filipenses 4, 12 e 13 diz assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que Paulo, ele não vive só como alguém que conhece o seu Deus, acha que tem um Pai Celestial, mas ele vive também como Deus sendo um amigo dele. Isso fica bem claro em Filipenses 4, 5, quando ele fala, perto está o Senhor.
Esse é um ponto muito importante. Muitas vezes nós temos um Deus próximo, nós sabemos que temos um Deus próximo, mas nós não temos um relacionamento com Deus se Ele realmente fosse um Deus próximo. E daí, se você tem um Deus próximo, se você sabe da existência dele e você não utiliza, esse é o pior de todos os aspectos, porque você está vivendo com uma linda teoria, mas você não está usufruindo dessa teoria na sua vida. E o último aspecto da vida de Paulo, nessa manhã, que eu gostaria de ver, nenhum sofrimento é eterno. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse texto é muito bonito, né? É um texto muito profundo da vida dele. Mas para mim, esse é um grande consolo para o nosso sofrimento. A gente pode sofrer, a gente pode se frustrar com as coisas, mas a gente tem que entender que o nosso sofrimento não é eterno. É por isso que nós não devemos nos apegar no sofrimento, e sim na glória que há por vir. De todas as histórias de sofrimento, fora de Paulo, obviamente, uma outra que toca o meu coração é de Guilherme Miller. Eu não vou aqui trabalhar a história também por conta de tempo, mas Guilherme Miller, você conhece muito bem a história dele. Mas talvez a gente conheça um pouco melhor a história dele até o desapontamento. Aquele homem, ele prega e dá tudo de si pela vinda de Jesus em 22 de outubro de 1844. Ele dá tudo de si. Ele vende, ele entrega as coisas que ele tem, ele vende, ele pega o dinheiro, gasta em panfletos. Os milleritas fazem isso porque creem que Jesus vai voltar 22 de outubro e não tem por que ter as coisas para depois. Eles dão tudo. Mas o que acontece? Jesus não volta. E o dia da frustração, na verdade, é dia 23, o dia seguinte da volta de Jesus. E naquele momento, todos eles começam a ter um problema. Eles começam a passar por chacota. As pessoas começam a zombar dele. Vizinhos, familiares, pessoas próximas, porque eles estão na terra ainda. Então, é muito sofrimento que eles passam. Só que Guilherme Miller e outras pessoas, eles não abandonam a fé. Eles continuam pregando e continuam com a mesma convicção da volta de Cristo. E Guilherme Miller, ele morre com a mesma convicção que ele tinha, que Deus iria voltar prontamente. A mesma convicção. Fato é que nós podemos passar por tribulações e sofrimentos. Eu creio que 2024 será um ano abençoado para todo mundo. Mas como todo ano pode ter lá suas frustrações. Mas lembre-se desses 5 aspectos. Somos imperfeitos, o mundo é injusto, devemos ter propósitos, devemos se apegar a Cristo e saber que o sofrimento nunca será eterno. Se nós colocarmos essas 5 coisas, com certeza saberemos melhor administrar o sofrimento. Eu gostaria de terminar com uma frase muito bonita que eu vi, e ela é de um pensador chamado Reinhold Heisburg. Não sei se o nome dele é esse mesmo, porque é bem difícil de pronunciar. Mas é uma oração e ela é muito bonita. E Deus queira que essa seja a sua oração nesse ano de 2024. Diz assim: Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo cheio de pecados como mulher, assim como fez Jesus, e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz na outra. Amém. Que Deus te abençoe e que as frustrações que você tenha na sua vida sejam combustível para 2 coisas: para você se preparar para a volta de Cristo e almejar a volta de Cristo, mas também para você pregar o Evangelho para as outras pessoas, assim como fez Paulo. Amém.
convido a igreja a se colocar em pé para cantarmos juntos o hino Eu Só Quero Estar Onde Estás, número 397. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse sábado. Muito obrigado, Pai, pela certeza que temos, que mesmo em meio ao sofrimento, à frustração, o Senhor é um Deus de amor. Obrigado porque sabemos que o Senhor está ao nosso lado, nos conduzindo, porque se fosse só pelas nossas forças, nós não daríamos conta desse mundo. Obrigado, Senhor, pela esperança da sua volta. E pedimos para que, quando tivermos um sofrimento, quando tivermos dificuldades, provações, momentos que a gente achar que será destruído, que não irá resistir, que isso tudo possa ser um combustível para aumentar mais a nossa fé e nossa confiança em Ti. Nos ajude para que tenhamos um 2024 muito bom, mas não só bom no aspecto familiar, conjugal, financeiro, mas também missionário, para que possamos salvar outras pessoas que estão sedentas pelo Seu amor. Esteja conosco e nos dê um bom sábado, é o que pedimos em Sua mão. Em nome de Jesus. Amém.